arquitetónicas modernas e rústicas. O azulejo português está acentuado desde os assentos até ao nosso logo da cerveja. E aqui é onde acontece a magia. A nossa cervejaria. Cada vez que é feito cerveja são 1200 litros, todas elas à base, ou quase todas elas à base de cevada. Já foi feita cerveja de trigo, algumas infusões. Também se dá para brincar um bocadinho com a cerveja, mantê-la sempre em baixo teor alcoólico. Porquê? Portugal pede e quer diferenciação em produto, mas em percentagens de álcool bastante reduzidas para que seja muito mais fácil de se beber e muito mais fácil de se consumir. Começando por o início. Todo o grão é moído primeiro, ou melhor, partido, basicamente a meio, para que liberte as essências que tem por dentro, para que haja uma maior exposição quando acontece a fervura, a transformação de amidos em açúcares, que isso acontece neste tanque. Inicialmente são inseridos entre 500 a 600 litros de água e entre 1800 a 2000 grãos, 2000 kg de grão. Okay? Porquê? É a percentagem que nós precisamos para construir as nossas cervejas. Eu não consigo dar quantidades certas porque deriva de cerveja para cerveja e isso é a informação que o mestre cervejeiro tem. Okay? Posso lhe dizer, relativamente aos tempos, não tenho problemas nenhum com isso, que é 1h30 a ferver para que essa transformação aconteça. Como é que se consegue ver se a gente não tivesse o sistema mecanizado? Com tintura de iodo. O amido reage ao iodo, os açúcares não reagem. Okay? Quando todo o iodo é transformado, ou quando todo o amido é transformado, os açúcares, o iodo mantém-se numa cor translúcida. Okay? Após isso, vem para o tanque da lavagem. Como pode ver aqui dentro, ele tem um fundo falso. Okay? Todo o líquido passa para cá, que nessa altura se chama mosto. Vem por cima, se quiser filmar, vem por cima, todo o líquido entra e ao passar esse mosto vai começar a haver uma autocirculação. Essa autocirculação é porquê? Para que haja uma lavagem do grão. Todo o grão, quando é fervido, toda a gente já comeu arroz, toda a gente já comeu aveia. E sabe, quando a gente coze arroz ou aveia, fica sempre uma goma à volta desse grão. Esse goma é açúcares. Okay? Então, a gente quer retirar todas as essências ao máximo que a gente consegue dos grãos para a produção e o aproveitamento no nosso mosto. Passando essa fase, que leva cerca de 40 a 45 minutos, okay? Conseguimos sempre consultar através deste visor. Há sempre a fluidez do líquido, passa sempre por aqui e a gente consegue ver a turbidez, se está mais turvo, se está menos turvo, se já está mais limpo, se está menos limpo. Ajuda sempre também a filtragem. Só uma pergunta, quanto menos turvo, menos álcool? Quanto menos turvo, menos açúcares. Menos açúcares, menos álcool. Okay? Também depende relativamente ao tipo de grão usado. Se a gente usar grão pálido, a turbidez nunca é muito forte. Se a gente usar grão torrado, a turbidez é massiva. Porque o grão torrado o que é que produz? Produz cervejas negras, chamadas elas ambareiros, stouts, porter, desse género. As IPAs também, algumas receitas levam grão torrado, fazem com que a cerveja seja sempre um pouco mais escura. Okay? Passando esta fase de cerca de 40 a 45 minutos, passa para o último tanque. Na fase de 40 a 45 minutos, o que é que acontece? É inserido mais água à mesma temperatura. As transformações de amido acontecem entre os 75 e 80 graus, mantém-se a temperatura não fervendo mais, não passando aos 80 graus, derivado ao nosso processo e à computadorização do sistema, conseguimos manter as temperaturas para que as receitas sejam iguais. 2 graus na temperatura de diferença faz diferença na cerveja no final do produto. Okay? Passado isso, é inserido outra água, porque no total a gente quer 1200. Começamos com 500 a 600 litros, temos que inserir o restante na lavagem, que é essa água límpida, completamente sem essência nenhuma, que vai absorver todos os resíduos que nós queremos na nossa produção de cerveja. Chega o último tanque. No último tanque já temos os 1200 litros,
Mas estamos a falar de água, estamos a falar De base, mosto. Sim, exato. Que tipo de água? A água, nós tivemos aqui os melhores técnicos e pesquisadores relativamente à qualidade da água, nós temos uma das melhores águas a nível do Algarve. Relativamente às percentagens de zinco, ferro e todas as pequenas essências que a água tem e precisa, nós não precisamos trabalhar com a água, não precisamos de inserir nada a mais na água. Há zonas e zonas, nós estamos numa boa zona para isso. Okay? Quando já está desde o começo até ao fim, o líquido deixa-se chamar, muitos chamam sopa, outros chamam sumo, o nome mais técnico é mosto. O mosto entra no último tanque e esse último tanque aumenta-se a temperatura a 100 graus. Porquê 100 graus? É a 100 graus que se queima, vem de 70 a 80, ele depois mantém-se sempre a 80, chega a 80 e é fervido a 100 graus. 100 graus porquê? Porque é 100 graus que a água ferve, é 100 graus que todos os líquidos mais ou menos fervem e começa a matar todas as bactérias que possam ter no líquido. Okay? É claro que neste processo a contaminação é muito reduzida, mas aqui é quando a gente tem que acabar mesmo com qualquer tipo de contaminação. Temos que ter atenção, o ar tem bactérias, qualquer coisa que entre em contato com o ar pode provocar alguma contaminação. Ao ser fervido, chega a 100 graus, mantém-se em 100 graus durante uma hora. Nessa hora é quando é inserido o conservante natural conhecido por lúpulo. O lúpulo é o que vai dar a conservação natural à cerveja e é o que vai fazer com que a cerveja tenha mais amargor, mais sabores cítricos, menos sabores cítricos, e é aí que se vai brincar um bocadinho com os sabores da cerveja. É claro que, tirando as duas primeiras fases, nesta já se pode brincar de outra forma. Já se pode fazer infusões. Nós tivemos e ainda temos uma cerveja feita em parceria com a cervejaria Letra, do norte de Portugal, em que levou laranja de Silves. Casca de laranja de Silves. Que eu pino no dia do pai. Acredito. Relativamente à laranja, é um dos alimentos bastante difíceis de trabalhar. A laranja teve que ser fervida primeiro, ou melhor, descascada, fervida primeiro para tirar todos os resíduos de químicos que possa ter levado e ceras também. A seguir foi torrada no forno. Okay? Porquê? Para caramelizar um pouco e libertar todas as essências da laranja. Após essas fases, a laranja é conservada, e é inserida, a casca da laranja é conservada e é inserida neste tanque, juntamente com os lúpulos. Se põe a mais que se deve, o sabor da laranja fica bastante forte e torna a cerveja bastante difícil de se beber. A tonalidade na nossa cerveja é bastante suave, sente-se no aroma e sente-se no palato. O palato, no aftertaste, consegue sentir mesmo a frescura da casca da laranja. Okay? O líquido acaba esse processo durante uma hora. O mosto tem que ser arrefecido para ser fermentado. Passa por esta maquininha, que ao lado tem um tanque com água refrigerada, em corrente contrária provoca o arrefecimento da base, em que aqui conseguimos ver tanto a turbidez, as temperaturas são todas controladas através do computador e cerca de 2-3 segundos. Acontece que nós, o tanque são 3 ml, fazemos 1.200 litros de cada vez. A gente faz 2 vezes por dia, para termos a máxima capacidade do tanque enchido possível. Porque tem 3 ml, a gente não pode pôr 3 ml de base. Temos, no máximo dos máximos, deixar entre 15% a 20% vazio, para que haja todo o processo de fermentação. Okay? Neste momento, temos uma cerveja a ser fermentada. É uma cerveja que vai levar infusão de cranberry. Okay? É uma cerveja de verão, bastante suave, bastante fácil de se beber. Você conseguiu fazer a apresentação na sexta? Não, sexta, não sei, eu vi no Instagram. Não. Esta cerveja é para, posso dizer, é relativamente uma produção exclusiva para o Vila Vita Parque. Eles pediram, já estamos a trabalhar com eles há bastante tempo, e pediram uma cerveja com toques de fruta, suave, bastante cristalina, em que a percentagem de álcool fosse bastante baixa. Estamos a falar de cerca de 4.2, 4.5 de álcool no máximo. Okay? E neste momento está a fermentar. Relativamente à fermentação,
vem a nossa carbonização na cerveja. Há 3 formatos de carbonização. Há a carbonização forçada, através de CO2, e há carbonizações naturais. A natural, por segunda fermentação, que é na segunda fermentação, o que é que acontece? Tem que se inserir mais açúcar para as leveduras reativarem, ao reativarem vão produzir o CO2 e o gás fica dentro das garrafas, contido. Quais são os riscos que a gente corre? Corremos o risco de ter leveduras mortas e corremos o risco de contaminação. Essa contaminação vê-se numa garrafa quando? Quando abrimos a garrafa e o líquido sai todo cá para fora. Okay? Como se fosse uma explosão. A garrafa não arrebenta, mas há uma explosão, o líquido sai. Okay? Basicamente, o efeito que acontece é quando você agita uma garrafa de champanhe e abre a garrafa de champanhe e o líquido sai. É exatamente igual. O nosso processo de carbonização, neste momento o airlock ainda está aberto, que é esta peça aqui, que chama-se airlock, permite a saída de CO2, não permite a entrada de oxigênio, para que não haja nenhum tipo de contaminação dentro do tanque de fermentação. Após o seu período, cada um ao seu nível, é fechado o airlock para que comece a carbonizar a cerveja dentro do tanque. Okay? Relativamente aqui à parte de trás, isto é a linha Rottweiler, fazer a parte do de rosto. enchimento da garrafa. Okay? As garrafas são postas assim vazias e saem assim. Desde desinfetar a garrafa, desde rotular a garrafa, desde encher a garrafa, caricar, pôr a carica, tem um último sensor que vai detectar se está tudo ok. Tem vários sensores pelo caminho, alguma coisa que acontece, o sistema para. Faz enchimento ou engarrafamento de garrafas, 400 a 600 garrafas por hora. Okay? Mas basicamente o processo, ela entra, ela virada de cabeça para baixo, é sanitizada e desinfetada, leva o rótulo e aqui é o coração de toda a essência. Porquê? Isto desce, é lançado primeiro, é tirado todos os líquidos e todos os vapores dentro da garrafa, como vem depois sintetizada com líquido de sinetização, e é cheia com CO2. Cheia com CO2 para quê? Para criar um efeito vácuo, em que quando a cerveja entra, não receba aquele choque, impacto que provoque alguma espuma, e é cheia lentamente. Okay? Após este processo, leva a carica e sai assim. Do nosso lado direito temos o enchedor de barris. É cerca de 3 minutos que leva a encher um barril, 3 minutos e meio. Okay? O barril vem já utilizado, com o líquido ou sem líquido. Okay? É posto de cabeça para baixo. Primeiro é evacuado todos os líquidos que tenho dentro do barril. Depois é passado um ácido para corroer resíduos, securas e grãos que possam ter dentro do barril. É sanitizado logo a seguir. Após a sanitização, é cheio de vapor de 120 graus para matar todo o restante que possa ter sobrado. Após isso, é passado uma solução de sanitização em que corta o efeito. Não, antes do vapor é passada a solução de sanitização para cortar todo o efeito do ácido. Após a sanitização é que sim, é passado o vapor de 120 graus. E após a desinfetar, está completamente limpo, começa-se a encher lentamente, o barril fica pronto 3 minutos. em 3 minutos. Não sei, é rápido. É rápido, mas leva tempo. Sim, para encher vários, sim. As nossas garrafas são todas novas. Okay? Elas, resíduos e sujas não são. Infelizmente, porque carrega uma despesa bastante grande de ter a reciclagem de garrafas, ainda não conseguimos trabalhar assim. E o espaço, como vocês podem ver, também não é muito grande. Okay? E a máquina para a lavagem das garrafas é grande. Está em projeto, talvez para o próximo ano, adquirirmos mais 3 tanques de fermentação, de 5.000 litros cada um. Okay? Porquê? Porque nós queremos trabalhar com 6 gamas de cerveja base. A Larga, a Pilsner, a Pale Ale, IPA, Amber Ale e Stout. Fechando esse leque de 6, o máximo que pode vir a acontecer de futuro serão as Seasonal Beers. A cerveja de verão ou a cerveja de inverno, dependente da altura do ano que a gente esteja.
Cada uma delas vai levar diferenças, tanto de infusões, como tivemos no Natal passado, a bock com infusão de canela, e tivemos para o verão a Santo Malandro com laranja e a de trigo com melancia no ano passado, também no verão. Ok? Aqui é só.